Análise com Pedro Brinca, economista, e Vítor Mato do Expresso. Muito boa tarde aos dois. Pedro Brinca, comece por si. É economista, mas também é cidadão e não posso deixar de lhe perguntar se esta medida, deste recuo no IUC, já cheira à campanha eleitoral. É uma medida claramente eleitoralista, mas também é bom lembrar, e para ser justo, que a reentrée política, em setembro, após o verão, ficou marcada por todos os partidos, seja do governo, seja que suportam o governo, sejam os outros, de uma corrida a ver quem baixava mais impostos, não é? E nesse sentido, é importante lembrar que, por exemplo, hoje saíram as previsões da Comissão Europeia para o crescimento de Portugal para o próximo ano, que revê o crescimento de Portugal em baixa de cerca de 2 décimas em termos de taxa de crescimento do PIB, o que já lança dúvidas relativamente à posição orçamental que estava prevista na proposta de Orçamento de Estado para 24, porque o cenário macroeconómico estava à espera de um crescimento de 1,5. Se a somar a isto, vamos somar todas estas medidas e vamos ver o que é que vai acontecer até março. É óbvio que podemos estar aqui numa situação em que vamos ter algum deteriorar da condição orçamental. E é bom lembrar uma coisa, no Plano de Estabilidade em Crescimento, apresentado ainda este ano, no princípio do ano, estavam previstos cerca de 38 mil milhões de euros para o pagamento de juros com a dívida. Se nós comprometermos a consolidação orçamental, não serão estes 80 milhões de euros, obviamente, do IUC, eu aí também... Era isso que eu ia perguntar, se isso faz diferença. Quer dizer, tudo faz diferença, como é óbvio, mas quer dizer, isto é uma gota muito pequena relativamente à contestação que se sentiu e que se percebe que aconteça, porque era um imposto que, do ponto de vista de impacto, tinha um impacto desproporcional em quem tem menos e quem tem menos possibilidades de ter alternativa, que são nomeadamente a população mais envelhecida e a população do interior. Mas, como lhe estava a dizer, aquilo que estava previsto gastar em juros até 2027 eram 38 mil milhões de euros, que são sensivelmente cerca de 60 ou 70 aeroportos do Montijo, 5 aeroportos de Alcochete, ou, se quiser, por ano, metade daquilo que gastamos com o Sistema Nacional de Saúde. Por isso, pôr em causa a consolidação orçamental num cenário, e isto é muito bom lembrar, em que os economistas acreditam que o impacto da política monetária sente-se, tipicamente, 12 a 18 meses após as subidas das taxas. Ora, eu convido os telespectadores a olharem para trás, 12 meses, e perguntarem-se quanto é que era a taxa de juros há um ano atrás. A taxa de juros há um ano atrás era 1,5%. Já ultrapassou os 4%. Por isso, ou seja, o grosso do impacto destas políticas restritivas subidas das taxas de juros ainda se vai sentir para a frente, numa altura em que Portugal já cresceu negativo em termos de trimestre sobre trimestre, numa altura em que a União Europeia já está estagnada, a zona euro contraiu 1/10, a União Europeia cresceu apenas 0,1. Se de facto entrarmos numa recessão e não vier o tal desejado soft landing, podemos ver o desemprego a disparar, por exemplo. É bom lembrar que no cenário subjacente à elaboração da proposta de Orçamento de Estado para 24, o número que está lá para o desemprego é historicamente baixo, é de 6,2% ou 6,3%. Se o desemprego disparar, são menos pessoas a criar riqueza, são menos pessoas a criar receita fiscal, são mais pessoas a receber transferências e apoios do Estado e rapidamente esta margem orçamental desaparece. Precisa ter muito cuidado realmente com aquilo que se quer fazer em sede de Orçamento de Estado. E agora fala-se das alterações, das possíveis alterações. Vítor, este recuo do PS perante o IUC já era expectável, tendo em conta toda a contestação e tendo em conta as eleições antecipadas? Boa tarde. Em primeiro lugar, o PS poderia eventualmente modelar a medida e não era certo, até por causa da própria resistência dentro da bancada do PS à medida do IUC. Era previsível que a medida não saísse tal e qual como estava no Orçamento de Estado, pelo menos. Mesmo Agora, antes das eleições antecipadas? Sim, exatamente. Agora, com as eleições antecipadas, não deixa de ser curioso o PS ser acusado de eleitoralismo, porque era acusado de eleitoralismo por dar dinheiro a quase toda a gente no Orçamento de Estado, e agora é acusado de eleitoralismo por tomar esta medida, que era a medida mais contestada pelas oposições, e aliás, como se viu nos debates parlamentares, a medida ou das medidas mais contestadas pelas oposições, é natural que o PS a deixe ir. Sim, é também eleitoralismo. É evidente que a justificação dada por Eurico Brilhante Dias, o líder parlamentar do PS, dizendo que isto é uma medida plurianual e é por isso que cai, bom, para isso era preciso que todas as medidas plurianuais ou que vão para além deste ano que estão no Orçamento de Estado também caíssem para que fosse coerente. Basicamente, esta é uma medida que é polémica, não só em relação aos partidos da oposição, mas mesmo na própria sociedade portuguesa e no eleitorado,
o PS prefere que não avançar com isto, para poder ir para a campanha, seja qual for o candidato, mas vamos lá ver, previsivelmente Pedro Nuno Santos, sem que se esteja a justificar, ele próprio, Pedro Nuno Santos, vamos imaginar que ele ia para a campanha dizer que era contra esta medida. O que ele já deu a entender, e pessoas que são da sua linha política no partido também já disseram publicamente, por exemplo, o Alexandre Leitão, que vai fazer o programa de Pedro Nuno Santos, já disse que era contra esta medida, ou pelo menos era contra tal como ela estava. Portanto, sim, E haver essa contestação mesmo dentro do próprio PS em relação a esta medida fragiliza de alguma forma Fernando Medina? Fernando Medina é uma carta fora do baralho neste momento. Quer dizer, Já está de saída, pois. Fragilizado ou não, é absolutamente igual. Portanto, Fernando Medina tem que levar o seu mandato até ao fim. Como se viu, ele tem estado calado em relação a esta questão da liderança. Era interessante perceber porque é que ele foi sempre dado como um possível sucessor, não avançou. Presumivelmente, diria eu, está-se a guardar para outros tempos, ver agora o tempo de Pedro Nuno Santos, porque ele tem o partido controlado, portanto, Medina, se avançasse, também era para perder nesta fase, e, portanto, o costismo até, por exemplo, a Federação de Setúbal, que é a Federação dos Irmãos Mendonça Mendes, Ana Catarina Mendes e António Mendonça Mendes, não se vão, em princípio, vão ficar neutras e não vão tomar uma posição, o que diz muito sobre o que é que o núcleo duro de António Costa está a pensar fazer. Portanto, Fernando Medina neste momento não se posiciona, portanto isto para Fernando Medina não tem qualquer tipo de significado político. Basicamente ele vai se estar a resguardar para ver o que é que Pedro Nuno Santos vai fazer, como é que as coisas vão acontecer, para daqui a uns anos eventualmente ponderar, não é que eu esteja aqui a prever um avanço na medida daqui a uns anos, mas eventualmente ficar de fora como uma reserva para ponderar algum tipo de regresso à política ativa e ao PS. Pedro Brinca, ajude-nos também a perceber, em relação ao orçamento do Estado, nós falávamos muito deste imposto, do IUC, do aumento, mas haverá aumento de outros impostos indiretos que podem estar aqui escondidos nas entrelinhas e que os portugueses não estejam tão atentos? Foi precisamente isso que eu tinha tirado nota em comentário às declarações que foram feitas, em que foi dito que realmente este Orçamento de Estado e o Governo estaria a dar dinheiro a toda a gente. Não é exatamente assim, não é? Se é verdade que houve ali uma ultrapassagem do PS ao PSD naquilo que diz respeito ao IRS, o PSD, na sua reentrada política, tinha propostas que representavam um desagravamento fiscal de 1.200 milhões de euros. Também é verdade que, com as propostas do PS, esse desagravamento fiscal veio para 1.500 milhões de euros, ou 1.500 milhões de euros. Mas, é como estava a dizer e muito bem, houve um conjunto de outros impostos indiretos que aumentaram. Estamos a falar do IABA, estamos a falar deste IUC, estamos a falar de todo um outro conjunto de impostos que faziam, e este é que é o teste do algodão, com que a carga fiscal prevista para 2024 em termos de Orçamento de Estado, ou seja, a porção de riqueza que os portugueses estava previsto que iriam criar e que iria parar ao Estado, aumentou relativamente a 2023. Por isso, nesse sentido, apesar de ser um orçamento que de facto desagrava em parte a questão do IRS, também é um orçamento que em termos de carga fiscal global o aumenta. Como, por exemplo, alguma coisa assim mesmo específica que possa significar um aumento pesado na carteira dos portugueses? Quer dizer, houve uma panóplia de pequenos aumentos em pequenos instrumentos. O IABA, já lhe fiz referência, há uma atualização do IABA. O IABA estava definido em valores absolutos, em euros, já não era atualizado há vários anos. Existe esta proposta de atualizar o IABA nesse sentido. Tínhamos aqui a questão do IUC, tínhamos a questão da descontinuação, por exemplo, da medida do IVA zero, que representa cerca de 640 milhões de euros a acreditar nas contas do Governo. Tudo isso junto, obviamente, cria a margem orçamental para poder baixar o IRS e passar, se calhar, a imagem, como foi dito antes, que este Orçamento de Estado estaria a dar dinheiro a toda a gente. E, Vítor, aproveitando também que estás connosco, vamos fazendo aqui um ping-pong da economia à política. Falavas há pouco da corrida da liderança ao PS. Pedro Nuno Santos, como tem sido apontado como o favorito. Em relação aos apoios que José Luís Carneiro tem recebido, são consistentes? Quer dizer, José Luís Carneiro, não digo que perdeu um apoio, mas não teve logo um apoio que seria, me parece a mim, muito revelador, que é Francisco Assis. Francisco Assis, que também é do Porto, como José Luís Carneiro, que foi presidente da Federação Distrital do Porto,
e é um moderado e é contra a geringonça, foi sempre contra a geringonça, foi o homem que apareceu de braço dado ao lado de Pedro Nuno Santos quando ele entrou na sede do PS para anunciar a candidatura. E isso diz logo tudo. Portanto, uma das principais caras, eu ia dizer, uma das principais caras da ala moderada do partido contra a geringonça aparece ao lado do candidato dito da ala esquerda do partido. E, portanto, só isso faz logo toda a diferença. Os apoios que... Eu diria que os apoios que José Luís Carneiro tem, em parte, são aqueles que não podem ou não se sentem confortáveis a apoiar Pedro Nuno Santos. Para E terminar. as estruturas dos partidos funcionam assim. Há pessoas que não estão ao lado, há pessoas que recusam estar ao lado daqueles que foram sempre seus adversários internos dentro do partido. E Pedro Nuno Santos tem um projeto geracional que vem desde que ele é líder da JS para um dia liderar o partido. As pessoas hoje que estão nas federações e nas secções concelhias foram ou das suas direções ou da sua geração da JS e ele tem o aparelho completamente controlado e, portanto, o partido percebe para onde vai o poder e, portanto, daí que seja esmagadora o apoio a Pedro Nuno Santos e muito menor aquele que tem José Luís Carneiro. Isso parece-me muito natural. Vítor Matos, Pedro Brinca, obrigada pela vossa análise.